29 de junho de 2015. São Paulo leva um verdadeiro baile e perde do Palmeiras no Allianz Parque. E depois da goleada sobre o São Paulo, a equipe do Palmeiras se reapresentou aqui na Academia de Futebol e pensa agora no próximo adversário, a Chapecoense, na quarta-feira. Wagner Love marca um gol, sofre o pênalti do outro e garante vitória do Corinthians contra o Figueirense na Arena em Itaquera. Santos perde do Internacional e fica a 3 pontos da zona de rebaixamento. Você vai ver também um show de gols pelo Brasileirão e na Série B. Olá, boa noite, é segunda-feira! Que bom estar aqui com vocês no Gazeta Esportiva. O programa hoje começa falando da seleção brasileira que deu adeus à Copa América como já era esperado, né? Depois de empatar com o Paraguai em 1-1 e na decisão por pênaltis desperdiçar 2 cobranças. O resultado permitiu aos paraguaios eliminarem o Brasil pela segunda vez consecutiva na competição. A última havia acontecido na edição passada, quando a equipe era comandada pelo técnico Mano Menezes e depois de um empate em 0-0 também foi eliminada nos pênaltis. Eu acho que é um trabalho, é uma parte dele e a eliminatória faz parte dessa preparação, um objetivo maior que a gente tem, que é a eliminatória. E a gente está aprendendo muita coisa e a gente sabe que vai usar isso para a eliminatória, que é o nosso objetivo principal. Sabemos que ia ser difícil, que não ia ser fácil, temos que continuar trabalhando. Continuar de cabeça erguida, a gente sabe que a gente queria não era esse resultado, mas estamos conscientes que temos que melhorar muito e vamos em busca dessa melhora. Acho que temos as eliminatórias agora e vamos em busca das vitórias. Prejudica um pouco porque os jogadores, hoje em dia, o nível, o ritmo que se joga, a velocidade é altíssima. Então, o jogador tem que estar sempre 100%. E quando cai um pouco o condicionamento físico, alterna o ritmo da partida. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber o seguinte: quem é o maior responsável pela eliminação da seleção brasileira na Copa América? O técnico Dunga? O grupo de jogadores? A diretoria da CBF? Ou todos são responsáveis? Devia ter o Thiago Silva também, porque ele pôs a mão na bola. Não, acho que essa bruxa não resolve. Para mim só tem um responsável. Quem? Cúpula da CBF. Enquanto esses senhores permanecerem comandando a CBF e o futebol brasileiro, nós vamos de mal a pior. Já levantei aqui a possibilidade do Brasil ficar fora da próxima Copa do Mundo. E acredito piamente que isso vai acontecer. Eu vejo Colômbia melhor que o Brasil, eu vejo Chile melhor que o Brasil, eu vejo Argentina melhor que o Brasil. A Colômbia tem melhor calendário que o Brasil. Tem treinadores melhores que o Brasil. E isso aqui era o país de futebol? Muito tempo. Então agora fala um negócio que o Brasil está fora da Copa do Mundo, que é pra gente resgatar isso aqui daqui. Não, o Brasil vai penar. Escreve aí, o Brasil vai penar para se classificar para a Copa do Mundo da Rússia. Mas vai se classificar? Não sei. Acho que não. Flávio Prado, de quem é a culpa? Que até nem sei mais aqui de quem é. Do Dunga, dos jogadores, da diretoria da CBF? A diretoria da CBF tem vamos dizer, 89%, 90%. Hoje faz 57 anos que o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo, em 58. O chefe da delegação, o comandante, a direção do futebol, era do Dr. Paulo Machado de Carvalho. Os maiores talentos como diretores. Hoje, quem responde pelo futebol da CBF é o Walter Feldman. Aí você tem a diferença do futebol brasileiro de 58 para o de hoje. E os folgados falam que são pentacampeões do mundo. Eles não são nada. A seleção foi campeã. 58 não tem nada a ver com hoje. 2002 não tem nada a ver com hoje. Os caras usam as glórias do passado. O futebol brasileiro de hoje não é nada. É um time que perde de Colômbia toda hora, do Paraguai, tem dificuldade com a Venezuela. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Bom, o Paraguai vai decidir amanhã, Pascoal, contra a Argentina, uma vaga para a final da Copa América. Os nossos irmãos tiveram dificuldades contra a Colômbia. Aos 90 minutos, empate em 0-0 e a classificação só foi garantida após as cobranças nos pênaltis. Daqui a pouquinho, às 8h30, o Estádio Nacional em Santiago promete ferver. Chile e Peru fazem o jogo que vai decidir a primeira vaga para a final da Copa América. Os peruanos entram em campo com o que tem de melhor. Já os chilenos terão um importante desfalque. Chile e Peru fazem logo mais às 8h30 da noite a primeira semifinal da Copa América. Na tarde deste domingo, a seleção peruana fez o reconhecimento do Estádio Nacional, palco do confronto. O treinador Ricardo Gareca tem todos os jogadores à disposição, diferente do rival Jorge Sampaoli.
que não poderá contar com o zagueiro Gonçalo Jara, por conta do lance com Cavani nas quartas de final. Eu acho que o Chile tem grandes jogadores para substituir qualquer ausência que possa acontecer, da mesma forma que nós. Então imagino o técnico Sampaoli encarando isso com tranquilidade, afirmou Gareca. Procuramos algumas opções para substituir o jogador ou alterar o esquema tático, sabendo que Gonçalo estava fazendo uma Copa América extraordinária e hoje não podemos contar com ele. Estamos estudando opções dentro do plantel para substituí-lo, afirmou Sampaoli. A rivalidade entre Chile e Peru ultrapassa o âmbito esportivo, ingrediente que vai apimentar ainda mais o confronto. Os chilenos têm um excelente retrospecto atuando em casa contra o rival, mas a pressão pelo título pode atrapalhar. Obviamente, numa semifinal não vale o que aconteceu em nenhum jogo anterior. Eles vão jogar a vida e nós também vamos jogar a vida. Estamos lutando para chegar à final da Copa América e o duelo vai ser assim, declarou o atacante Ângelo Henriques. Que é muito importante o partido porque esse jogo é muito importante para nós, como parte da comissão técnica, e para os jogadores, porque todo o grupo está na expectativa de poder chegar a uma final em casa, diante da torcida. Sabemos das dificuldades relacionadas ao nosso rival, que vem de boas atuações diante de grandes seleções, comentou Sampaoli. Que viene muy bien y que viene haciendo grandes partidos contra muy buenas selecciones. Todos os jogos e todos os rivais que enfrentamos são complicados. E o Chile vai ser ainda mais porque está jogando em casa. Sabemos que vai ser muito complicado, mas vamos jogar o nosso futebol. Claro que queremos chegar mais longe, por isso vamos fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível e tentar anular o Chile, que é uma equipe que tem bom futebol também, concluiu o zagueiro Carlos Zambrano. O assunto agora é o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras atropelou o São Paulo, tirou São Paulo para dançar, conseguiu uma importante vitória no primeiro encontro do técnico Marcelo Oliveira com a torcida do Palmeiras na nova Casa do Verdão, Allianz Parque. E tá triste o Rogerinho, nosso diretor, né? Porque é São Paulino. Confira os gols com a narração do aniversariante do dia, Celso Cardoso. Dudu. Tentativa de cruzamento, vem chegando o time do Palmeiras, a tentativa, Rogério Ceni. Gol do Palmeiras! Vai o Robinho pro levantamento, vem chegando o time do Palmeiras, o toque de cabeça. Gol! Arouca, viu a passagem do Egídio, bela passagem, saiu o cruzamento, pintou o terceiro, Gol do Palmeiras! Primeiro jogo. Olha o lançamento, livre, Cristaldo pintou o gol! Eu avalio que fortalece muito a vitória dessa, porque era clássico, porque precisamos arrancar aí uma nova etapa no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não estava no lugar que deveria estar. Por que tomou esse baile aí, cara? Não diria um baile, né? Se você for olhar a porcentagem de posse de bola, troca de passes, a chance que a gente criou na defesa do Palmeiras para fazer o gol e não fez. O Palmeiras, todas as vezes que foi lá, fez o gol. Eu falei na saída do campo, não adianta a gente fazer uma excelente partida como foi hoje, chegar quarta-feira, deixar tudo para trás, manter o mesmo respeito com a equipe do Chapecoense, não é só porque é uma equipe praticamente considerada menor que o São Paulo, que vai chegar no jogo e não vai marcar como marcou hoje, não vai correr como correu hoje. Quando vocês vão pagar o atrasado aí para os jogadores? Quando nós tivermos dinheiro, estamos lutando para pagar. Acho que não está alterando em nada, se está atrasado eu não sei. Isso é de cada jogador, eu tento sempre jogar. Eu contratei pessoas para trabalhar, para fazer isso por mim
o meu foco no futebol. Pode melar a venda do Rodrigo Caio? Não, não pode melar. O Rodrigo Caio está insatisfeito porque ele diz que tinham feito uma promessa salarial e um tempo de contrato e não estão cumprindo. Com essa bela vitória, o Palmeiras dá uma respirada, se afasta da zona do rebaixamento e já pensa em colar no topo da tabela. Na quarta-feira que vem, às 9 da noite, recebe aqui no Allianz Parque a equipe da Chapecoense. Já o São Paulo, apesar da pancada que levou, continua no G4, é o quarto colocado e na mesma quarta-feira enfrenta às 10 da noite, só que fora de casa, o Atlético Paranaense em Curitiba, sem a presença à margem do campo do professor Osório, que foi expulso. Eu assumo a derrota de hoje e quero pedirle desculpas a nossa torcida, a nossos hinchas, porque no hay 4 goles de diferencia entre Palmeiras y Sao Paulo, no los hay. Segundo, quiero pedirle disculpas a Milton por haberlo dejado solo ante la expulsión mía, pero no me pude contener de hacerle un reclamo formal, educado al árbitro. Yo trabajé en la América y en la Inglaterra, 2 países líderes en el mundo, donde se respeta al ser humano y allá permiten hablarle al árbitro. No sabía yo que en Brasil las figuras eran intocables, los referís o los árbitros. Yo pensaba que las figuras son los jueces, perdón, los jugadores, no los árbitros. São Francisco, certo. Tem alguns pontos que eu queria colocar, não sei se você vai concordar comigo ou não, Flávio. Primeiro, pode ser a questão da arbitragem. Também acho que não tem que ficar falando com a arbitragem, só que existe essa coisa do árbitro achar que, sabe, parece, se acha um policial militar, chega e já não pode falar com ele que ele já vai falando grosso, mal educado muitas vezes. Então, sabe, respeito, ele é importante em qualquer tipo de situação, em qualquer setor de atividade. E nem sempre os árbitros são respeitosos com os profissionais que trabalham no futebol. Trabalham no futebol. Eles acham que eles são os donos do mundo e ponto final. Segundo ponto, Palmeiras foi uma vitória cachapante, uma vitória por méritos. O Palmeiras jogou muito bem, apresentou uma disciplina tática incomum nos tempos de Palmeiras, isso é mérito do técnico, obviamente, e os jogadores estavam predispostos a isso. Do lado de São Paulo, eu começo a ficar com pena do Osório. É engraçado porque é verdade, porque na verdade é um treinador que você tem que reverenciar, que você tem que elogiar. Eu acho um trabalho dele, e não é digno de pena, mas pelo contrário, né, pela competência que ele tem. Mas ele chega no Brasil, aí ele descobre que o clube está com problemas financeiros. Em vez de ganhar reforços, ele perde jogadores. E aí ele confia na história de que o futebol brasileiro ainda tem um alto nível. Então faz um esquema de jogo ofensivo, que a saída de bola, você não pode rifar a bola, não pode ser chutão, já começa pelos zagueiros. Aí você tem o Dória, que erra praticamente metade dos passes que tenta. Aí você tem um Paulo Henrique Ganso, que se acha acima da média, mas não tem o menor comprometimento com o time. Não tem vibração, não tem fibra, sabe? É um jogador que pode acontecer, chover, fazer sol, não faz a menor diferença, ele não vibra, ele não participa. Ele acha que se ele acertar de 50 passes, acertar um fora de série, já resolveu. Quer dizer, o Pato, o Luiz Fabiano, vocês são jogadores, Flávio, que poderiam se entregar muito mais para o time e não estão se entregando. Aí vão começar a falar dos bilhetinhos do Osório, vão começar a ridicularizar, talvez até já chamem de professor Pardal, mas é um técnico muito competente. Seria importantíssimo para o futebol brasileiro se levassem a sério e se dessem qualidade para ele trabalhar também. Bom, primeiro eu quero destacar a grande partida do Palmeiras. Foi muito bem, grandes jogadas. Egídio muito bem. Esse Rafael Marques jogou um belo jogador, exatamente, né? Muito bom. O Oswaldo Comentei isso hoje na redação. Que trouxe, acertou em cheio, muito bom. O Alexandre Matos foi buscar o Egídio, parabéns. São pessoas que toda hora ficam sendo criticadas, mas foi um trabalho muito competente. Palmeiras de parabéns. O Marcelo aproveitou bem a situação quando fez a vantagem, fechou o time, contra-atacou, foi excelente. Com relação ao São Paulo, aquilo que você falou é para assinar embaixo. Eu só não coloco o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano tem limitação física. Agora, o Pato e o Ganso são 2 mortos. Eles não querem nada. E o Pato vai para o inferno. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque Deus dá alguns talentos
É verdade. E você tem a obrigação de aproveitar os talentos que ele deu, até aprimorar. Você viu a jogada que ele fez naquele lance da bola entrada? Aquilo é jogada de craque, de cara acima da média. Só que ele faz aquilo e depois ele não quer mais. Ele volta a querer brincar de peteca, de amarelinha e tal. Ele não gosta de jogar futebol. Quem se salva Deus vai cobrar. Vai falar, olha, cara, tirei o talento que você não usou. É inacreditável. Esperava, por exemplo, um pato de um ganso fazer o que faz o Michel Bastos. Né? Fazer o Michel Bastos, sim, ele chama a responsabilidade, ele arma o jogo, ele vai para o lado, ele se movimenta. E o ganso, além de morto, não, ele estava em cima machucado, né? E o ganso, além de morto, ele ainda é nariz empinado. Você fala em mexer no posicionamento dele. Eu acho que rapidinho o professor Osório vai dar-lhe um Mas também está 4 meses de salários atrasados, a equipe está meio desmotivada e... Mas olha, o Corinthians também está com salário atrasado, o Santos também está. Vergonha na cara é diferente. É diferente. Então, por exemplo, uma coisa assim, cadê o profissionalismo dos caras? A semana passada, 11 horas da manhã, os caras estavam liberados na segunda-feira para voltar só na quarta. Academia lá livre para todo mundo treinar. Não apareceu um jogador. Na Europa os caras vão, tem que se condicionar. Você vê que o meio-campo de São Paulo morre num determinado momento do jogo. Falta profissionalismo, sabe? Aquele negócio da acomodação, nós somos demais. Não são demais, não. E o Osório, o trabalho dele é ótimo. As pessoas que vão ridicularizar são dois tipos de pessoa. Aqueles que... Analfabeto futebolístico? E aqueles que é mais fácil você, quando não entende, dizer que não serve. O trabalho dele é muito bom e eu também estou muito feliz de ver o Marcelo fazendo um trabalho excelente no Palmeiras. Tá certo. Bom, e Rafael Tolói, só para dar a notícia, bom, acho que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Vamos esperar. Quem se deu bem também jogando em casa foi o Corinthians, que venceu o Figueirense por 2-1 e continua a 1 ponto do G4. Veja como foi o jogo na reportagem de Felipe Suboril. Esse adversário não traz lembranças boas ao Corinthians. Foi o time de Floripa que inaugurou o estádio com uma vitória sobre o Alvinegro. Mas isso é coisa do passado. Agora o novo Corinthians está em formação. Agora é o momento da equipe adquirir confiança. Não é um momento de motivação. O técnico tem que compreender. Não é um momento de cobrança dela. É o Malcolm se firmando, é o Luciano que é garoto, é o Wagner que está dando uma sequência. São jogadores de articulação por dentro que não jogaram ainda, é a afirmação de Wendel, é fazendo o Edilson. Sabe? A gente tem que ter, e por isso que eu passo para o torcedor o seguinte, ele tem que ter muita calma agora nesse momento e também ajudar para passar essa confiança para os atletas. Primeiro tempo, um jogo chato, com poucas chances de ambas as equipes. Parece que só no segundo tempo o pessoal acordou. Wagner Love aproveitou a falha da zaga do Figueira e bateu na saída do goleiro Alex Muralha. A galera do Itaquerão delirou. O novo camisa 9 do Timão invadiu a área e foi derrubado. Jadson só teve o trabalho de bater o pênalti e comemorar. O Figueirense não se acuou em campo. Depois de uma bela troca de passes na entrada da área, a zaga do Corinthians vacilou e Thiago Santana descontou. Foi aí que o árbitro do jogo, Igor Bevenuto, interrompeu a partida. Mandou os torcedores do Corinthians tirarem a faixa que criticava a atuação de Carlos Amarília em 2013. Faixa confiscada pela Polícia Militar. Frase que pode punir o Corinthians. Ditadura em pleno ano de 2015. Caso Amarília, 2013, uma vergonha para o futebol. Eu estou falando. Você teme que a gente viva uma ditadura no futebol brasileiro desnecessária, Tite, por causa desse assunto? Não, eu não quero. A regra é igual para todos. Se não puder, que seja feito para todos. Mas ele não pode impedir que eu possa falar. Eu posso falar. Ninguém vai tapar a minha boca. E eu posso falar. Eu repito tudo aquilo que estava escrito ali. O caso, e que seja julgado. Por si só, já é uma vergonha. E mesmo com as tentativas do empate por parte do Figueirense, o resultado não saiu e o Corinthians conquistou mais uma vitória em casa. 2-1 na Arena. O time foi a 16 pontos na tabela de classificação e se aproximou do G4.
Pois é, já o Santos se deu mal em Porto Alegre, um golaço de Valdívia, o Valdívia certo, garantiu a vitória do Inter e deixou o Peixe muito perto da zona de rebaixamento. O Santos foi até Porto Alegre encarar o Internacional no Gigante da Beira-Rio e se deu mal. Valdívia, aos 31 minutos do segundo tempo, acertou uma bela cobrança de falta e fez o único gol do confronto. Internacional 1, Santos 0, placar final. E o gol, os caras acharam que não podemos nunca tomar um gol daquele. Viemos aqui de igual para igual com o Internacional, não devemos nada para o Internacional. Está na hora de ganhar, já passou da hora de ganhar, o pessoal está todo mundo chateado lá dentro, está fazendo por onde, o grupo está correndo, não está abaixando a cabeça, provou isso no jogo passado. E é isso aí, a bola para frente, ninguém morreu. Logicamente é mais um jogo que a gente sai muito chateado, mas que a gente tinha totais condições de conseguir um grande resultado. Eu gosto do Marcelo Fernandes. A rede balançou também pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Boa Esporte fez 3-0 no Bragantino em jogo que aconteceu no Estádio Municipal de Varginha, a terra do ET. Em Natal, ABC e Náutico empataram em 3-3. O Mojimirim perdeu do CRB por 1-0 em Mogi. Veja os gols dos outros jogos. Atlético Goianiense e Paraná jogaram no Serra Dourada e o goleiro Márcio, cobrando falta, fez 1-0 Dragão. Rafael Carioca descontou com um golaço de fora da área e ficou nisso, 1-1. O Oeste de Itápolis venceu o Ceará por 2-0. Daniel Gigante e Rodriguinho garantiram a vitória da equipe paulista que saiu da zona de rebaixamento. O Ceará é penúltimo colocado. O Santa Cruz bateu o Sampaio Corrêa pelo placar mínimo. Renatinho fez o gol do jogo aos 18 do segundo tempo, 1-0. Na Arena Fonte Nova, João Leonardo fez o único gol do jogo entre Bahia e Luverdense. A vitória dos baianos levou a equipe à terceira posição na tabela. E o Botafogo conheceu a primeira derrota nesta Série B. Jogando no Moacirzão, o Macaé começou atropelando o Alvinegro, fazendo 3-0 com menos de 33 minutos de jogo. Na etapa final, o Bota tentou iniciar uma reação fazendo 2 gols, com Daniel Carvalho e Roger Carvalho. Mas Pipico, que já havia feito o terceiro, apareceu novamente para definir o placar. Final 4-2 Macaé. O Botafogo ainda é líder do campeonato. No Brasileirão, o Sport empatou com a Chapecoense e segue na liderança da competição. O Vasco venceu o Flamengo por 1-0, mas o resultado mantém as duas equipes na zona de rebaixamento ao lado do Coritiba e do Joinville. Veja os gols da 9ª rodada. Na ressacada, a zaga do Avaí deu bobeira e Pedro Rocha aproveitou para abrir o placar a favor do Grêmio com menos de 1 minuto de bola rolando. O segundo do tricolor gaúcho veio com Luan, cobrando falta. O Avaí bem que descontou com Anderson Lopes, cobrando pênalti, mas já era tarde. Grêmio 2-1 e foi só. Na Arena Condá, Diego Souza levantou na área e Richelli fez 1-0 para o Sport diante da Chapecoense. Só que já no finzinho da partida, Bruno Rangel achou uma brechinha para empatar o jogo. Final, Sport 1, Chapecoense também 1. No Mineirão, o Atlético Mineiro venceu o Joinville pelo placar mínimo. Leonardo Silva, de cabeça, fez o gol que garantiu os 3 pontos ao Galo. Quem também venceu por 1-0 e com um gol de cabeça foi o Coritiba. O time paranaense bateu o Cruzeiro no Couto Pereira graças a esse tento solitário marcado por Rafael Lucas. No Serra Dourada, o Goiás bem que saiu na frente do Fluminense com esse golaço do garoto Eric. Mas Wagner e Edson trataram de assegurar a virada carioca já na etapa complementar. Final, Goiás 1, Fluminense 2. A outra virada do fim de semana veio no confronto entre Ponte Preta e Atlético Paranaense. Nicão chegou a abrir a contagem para o Atlético. Só que Renato Cajá e Felipe Azevedo marcaram a favor da Ponte e deram os 3 pontos à equipe campineira. 2-1 Macaca e fim de papo. Na Arena Pantanal, clássico carioca entre Vasco e Flamengo. Riascos de cabeça fez o gol que deu a primeira vitória ao Cruz Maltino no Campeonato Brasileiro deste ano. 1-0 Vasco, placar final. Beijinho rapidinho para o Carlos Henrique, a Yara e a Sara, filhos do Antônio São Paulino da Vila Brasilina. Beijo para vocês. Hora de falar dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, que começam no próximo dia 10. O Brasil recebeu uma notícia boa e uma notícia ruim no último final de semana. A notícia ruim é que a Fabiana Diniz, mais conhecida como Dara, capitã da nossa seleção de handebol, foi diagnosticada com uma trombose venosa profunda na perna esquerda e vai desfalcar a equipe brasileira no Canadá.
Para substituir a pivô, o técnico dinamarquês Morten Salbeck convocou Elaine Gomes, campeã mundial em 2013, com a seleção brasileira. E a notícia mais animadora é que a seleção masculina de polo aquático conseguiu um feito histórico ontem em Bérgamo, na Itália, ao conquistar a medalha de bronze na Liga Mundial contra os Estados Unidos. Mas não é só na piscina que o Brasil vai estar bem representado. A repórter Giovana Pinheiro conversou com 3 promessas do levantamento de peso que prometem fazer bonito no Pan-Americano de Toronto. Confira. No mês que vem acontecem os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, e uma das modalidades é o levantamento de peso. Estamos aqui com 3 atletas para saber um pouquinho mais sobre o que a gente pode esperar aí dessa modalidade, não é isso? Com certeza. E aí, como anda a preparação de vocês para esse PAN? A preparação anda forte, estamos preparando muito duro. Tem o Fernando Reis, tem eu, tem a Bruna agora que classificou agora, primeiros Jogos Pan-Americanos. Vamos com tudo, chance de medalha. Fernando, e como tem sido essa preparação de vocês aqui no Pinheiros? Muito dura, né? Nosso treinador é o cubano Luiz Lopes, então a gente treina todo dia aqui no Pinheiros, arduamente, em torno de 7 a 8 horas por dia. E o Brasil nunca teve tão bem representado quanto agora para os Jogos de Toronto, no Canadá. Bruna, sua estreia em Jogos Pan-Americanos, qual é a sua expectativa? A minha expectativa, como que é a primeira, né, é fazer uma boa marca e ficar numa boa colocação. Vou defender meu título de campeão pan-americano. Temos o Matheus na categoria 105 com grande chance de medalhas e a Bruna Piloto na categoria 63 quilos também com condição de medalha. Então a gente vamos dar continuidade no trabalho até 2016 para conseguir pegar essa medalha nas Olimpíadas. Nossa, já precisou cair no pé, Giovana? Velocidade. A Federação Internacional de Automobilismo lançou no ano passado uma nova categoria de corrida. E adivinhem só, o título da primeira edição foi parar nas mãos de um brasileiro com sobrenome de peso. O automobilismo internacional teve este ano a estreia de uma nova categoria, a Fórmula E, disputada por carros movidos exclusivamente a energia elétrica. A 11ª e última etapa do campeonato aconteceu neste sábado em Londres, com 3 pilotos na luta pelo título. O suíço Sebastian Buemi e os brasileiros Lucas de Grassi e Nelsinho Piquet. Mas quem foi fundamental para a decisão do título foi outro brasileiro com sobrenome famoso. Bruno Senna não deu mole para Buemi. Fechou a porta para o suíço várias vezes durante a corrida e impediu que o piloto da Renault conseguisse o 4º lugar que lhe daria a taça. Enquanto isso, Nelsinho fazia uma corrida de recuperação após largar em 16º e concluiu a prova na 7ª posição, o suficiente para faturar o caneco. Eu sabia que não tinha nada a perder. Eu sabia que tinha que ganhar posições mais do que qualquer outra coisa. A sorte estava do nosso lado neste momento. Não foi na primeira bateria de manhã, mas eu sabia que iria reverter isso na parte da tarde. Vôlei. Na madrugada de ontem, a seleção masculina encerrou o período de 6 jogos fora de casa pela Liga Mundial com vitória sobre a Austrália em Sydney por 3-0, parciais de 25-22, 25-20 e 25-15. O Brasil é o líder isolado do Grupo A com 24 pontos e não pode mais ser alcançado pelos outros adversários da chave. O próximo compromisso da seleção vai ser em Cuiabá, nesta quinta, com o retorno de Bernardinho no comando depois de cumprir 10 jogos de suspensão impostos aí pela Federação Internacional de Vôlei. Depois da importante vitória diante do Figueirense por 2-1, o Corinthians começa a pensar no confronto da próxima quinta-feira contra a Ponte Preta, mais uma vez na Arena em Itaquera. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a reapresentação do Timão. Confira. 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Wagner Love sai do banco para virar o jogo em cima do Inter na Arena Corinthians. Na segunda-feira seguinte ao feito, lá está ele dando entrevista no CT. Dias depois, a história se repete. No sábado, o artilheiro do amor, agora titular, faz gol, contribui com a vitória sobre o Figueirense. Na segundona de reapresentação, é o 9 do Timão que pinta na sala de coletivas. É um bom sinal, né? Espero que sempre possa acontecer. A gente está muito feliz de ter ganho o jogo, feliz de ter feito gol. Demos um passo importante e vencer dentro de casa
é sempre bom. Fizemos o nosso trabalho, nosso dever de casa, conseguimos os 3 pontos. E agora a gente já tem que pensar já na Ponte Preta, porque vai ser outro jogo muito difícil. É quinta-feira, Corinthians e Ponte, Itaquera, 7h30 da noite. E na sexta, hein? Love Matador na bancada, respondendo aos jornalistas? Vamos ver, né? Eu não gosto muito de estar aqui não, pra falar a verdade. Porque depois de ter jogado muito tempo fora, a gente até perde o costume, vamos dizer assim, né? Porque na China mesmo, acho que em um ano e meio, se eu dei 4 entrevistas, foi muito. No Brasil, Wagner Love está se readaptando aos constantes questionamentos da mídia e se coçando com a bola nos pés. Vinha mal. Com a saída de Guerreiro, precisava mostrar serviço. Treinos técnicos, táticos, trabalhos físicos e voltar a vestir a camisa 9, que era a exclusividade do Paolo, ajudaram o atacante a se reencontrar com as redes. Me ajudou a minha vida inteira, né? Me trouxe muita sorte. Lógico, não adianta só ter a camisa 9 e não trabalhar e não correr atrás, né? Então eu fico feliz. Quando eu jogo com a 9, eu acho que me sinto bem e fico mais à vontade. Está chegando um concorrente, o Theo Gutierrez está bem próximo de acertar com o Corinthians. Você já imagina uma briga pela posição de centroavante? Sim, lógico que eu estou aqui, eu tô aproveitando o meu momento. E a gente sabe da qualidade, se realmente ele chegar, a gente sabe que não é um concorrente, vamos dizer que é um concorrente, é uma pessoa que vai chegar para ajudar. Foi reserva do peruano? Não pretende ser do colombiano. Wagner Love sabe da responsa, deixou de ser moleque. Não é mais um solteirão, jogador experiente, homem de família, que nasceu para semear o amor dentro e fora de campo. Eu comemoro para minha esposa, né? Primeiro é o beijinho na aliança. Que continue assim, né? E falando no Corinthians, o volante Paulinho já decidiu o destino dele na próxima temporada. O jogador vai defender o Guangzhou Evergrande da China, mais um clube do qual o Felipão assumiu o comando recentemente. Olha só, os chineses anunciaram a compra do Paulinho nesta segunda-feira pelo valor de 19 milhões de euros, cerca de 49 milhões de reais, contrato de 4 anos. Ele estava no Tottenham, da Inglaterra, onde ficou por apenas 2 temporadas, não deu muito certo lá. O Paulinho é o 5º brasileiro no elenco do clube chinês, ao lado do meia René Júnior e dos atacantes Elkson, Alain e Ricardo Goulart. O São Paulo tenta juntar os caquinhos da goleada para o Palmeiras e começa a pensar aí no confronto da próxima quarta-feira contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Confira as informações do tricolor na reportagem de Adriano Donfi. Lucão e Bosquila voltaram a treinar depois da passagem pela seleção sub-20. Num dia em que o técnico Juan Carlos Osório estava com cara de poucos amigos. Só deu um sorrisinho para cumprimentar o Hernanes, ex-jogador do clube. Foi um dia de muitas explicações. A goleada sofrida para o Palmeiras gerou uma reunião de todo o elenco com o técnico Juan Carlos Osório. Em pauta, os erros do jogo de domingo. Ele expôs o que ele sentiu, né? Falou que reviu o jogo umas 2, 3 vezes essa noite e passou para a gente o que ele achou da partida e pediu opiniões de alguns outros jogadores. Enfim, foi, não digo tranquilo, mas ele não gritou, não estava bravo nem nada, só expôs aquilo que ele achava e pediu para alguns jogadores também explicar certas coisas. Uma conversa que é normal depois de uma derrota, né? Acho que é sempre bom você expor as coisas que não está certo para que a gente não repita na próxima partida. Os temas das perguntas foram os mais variados. O desempenho ruim em clássicos no ano, a falta de regularidade e se teve também oba-oba com a chegada à liderança do campeonato. Eu não estava vendo muita empolgação, assim, eu acho que todo mundo centrado, todo mundo focado, acho que a gente começou bem o Campeonato Brasileiro,
mas todo mundo ciente de que é só o começo. Lógico que teve a chegada do treinador, acho que tem se falado muito dele, pelo fato do modo, acho que dele trabalhar também, que chama muita atenção. Mas, enfim, nós jogadores, a gente escuta e tal, mas a gente, como eu já falei, a gente dentro de campo, a gente deixa de lado o fato de estarem comentando sobre o treinador, isso, porque bilhete, porque isso e aquilo. Enfim, eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que deixar de lado e focar no nosso trabalho. Mas não rolou oba-oba dentro do grupo, não está rolando isso. Dia também para relembrar um assunto recorrente: o atraso no pagamento de salários. Isso não está influenciando dentro de campo, até porque somos profissionais, esse é o nosso trabalho. Então, enfim, lógico, a gente quer que a situação volte ao normal. Não vejo má fé em ninguém aqui dentro do São Paulo. Bem pelo contrário, a gente sabe que de alguma forma ou outra eles estão tentando de dar um jeito para regularizar a situação. Por enquanto não tem essa intenção de botar na justiça. Mas, sinceramente, quem ganha eu na carteira, tá regularizado, desde que cheguei aqui tá tudo certo, o que está faltando na imagem. Sincero em todos os momentos da entrevista, Michel Bastos se conteve apenas para comentar a expulsão do técnico Juan Carlos Osorio. Então você, hoje em dia, não poder nem perguntar, nem é complicado. A gente mesmo, nós jogadores, hoje em dia, acho que talvez cumprimentar o árbitro eu já estou até com medo, porque vai que o cara entenda mal, entendeu? Ele estava no direito dele de querer saber o porquê do cartão amarelo do Bruno, mas enfim, eu não sei o que ele pôs na súmula, o juiz, mas ele nos passou que em nenhum momento tentou agredir o árbitro. E pelo visto melou o negócio do Rafael Tolói, o São Paulo não vai receber os 44 milhões de reais. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Olha, melou com o Betis, mas ele está indo para o Atlético de Madrid. Tá? Só com ele está em Madrid para acertar com o Atlético. O Rodrigo Caio, que é 44 milhões de reais, que ia ganhar só 4 milhões de reais, é esse caso. Esse cara. Que fez o exame no joelho e deu problema. Mas parece que o joelho deu ok, o problema é financeiro e ele está indo para o Atlético de Madrid. Então, cenas do próximo capítulo. Ele deve voltar quarta-feira para o Brasil com um destino já resolvido e o São Paulo precisa do dinheiro urgentemente. Voltamos a falar do Palmeiras, que massacrou o São Paulo no primeiro encontro do técnico Marcelo Oliveira com a torcida no Allianz Parque. O repórter Felipe Suboril esteve na academia de futebol e mostra tudo para você. Não era só o Palmeiras que precisava de uma vitória e da forma que foi no último domingo. O novo professor Marcelo Oliveira era o cara que necessitava desse triunfo. O clima por aqui ficou melhor, tem até brincadeirinhas durante o treinamento. A arrancada no Campeonato Brasileiro era necessária, já que a zona de rebaixamento estava próxima. Mais aliviados, os jogadores do Palmeiras se representaram na tarde desta segunda-feira com os pés no chão. A gente está bem focado, o Lucas comentou muito, né? Nosso capitão Lucas comentou, foca bastante nesse assunto. Sempre fala na pré-eleição, às vezes também está reunindo entre a gente tem essa aproximação maior, esse entrosamento maior. Ele fala sempre, pé no chão, humildade, não só ele, mas todos, o Zé comenta muito também, o Price, é isso, acho que a gente não ganhou nada, é só o começo de muitas vitórias que tá por vir pela frente. Existe a consciência de que uma vitória em um clássico eleva o ânimo, mas pode ser traiçoeira. Uma equipe que com Oswaldo de Oliveira tinha uma postura e com o novo comandante mudou a forma de jogar. Não mudou nada. O trabalho do Oswaldo é muito parecido com o professor Marcelo, parece muito. Tem algumas coisas assim, muito pequenas que é diferente, mas não mudou quase nada. Acho que o que mudou foi quem estava numa tarde feliz, iluminada, que a gente pôde aproveitar bem a oportunidade e sair com os 3 pontos, que é o mais importante, quem estava precisando muito. Foi um jogo que a gente estava de vez de uma derrota, né? O primeiro jogo do professor Marcelo, e foi bom que ele pôde ganhar, e nenhum clássico, principalmente o professor Marcelo, foi muito bom. O time agora encara nesta quarta-feira a Chapecoense em casa, e algumas mudanças no elenco devem acontecer, principalmente com quem não vem sendo aproveitado com tanta frequência.
Com o elenco inchado e a confirmação da saída do zagueiro Wellington, mais 2 atletas devem deixar o Palmeiras nas próximas horas. O zagueiro Tóbio e também o atacante Cristaldo estão na lista. E olha, eu quero fazer uma correção. O Paulinho foi vendido para o time da China, o Guangzhou Evergrande, por 19 milhões de euros, que dá aproximadamente 60 milhões de reais e não 49 milhões de reais. Tá bom? O pessoal aqui não é muito bom de matemática. Celso Cardoso que tinha feito a conta. Celso, não, hoje é eu seu fiz aniversário. A conta certa. Parabéns pelo seu aniversário, Celso Cardoso. O programa vai encerrar com música do Celso Cardoso e também uma homenagem a São Pedro, que faz aniversário hoje, né, Celso? Tchau. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Tchau. Um beijo. Até amanhã. Resultado final da enquete, Tchau. Deixa lá no site. Tchau. Teu rosto e teu